Dionísio é fundador do grupo de teatro Pessoal do Tarará, o idealizador do documentário Mestres do Apodi, que resgata a história de mestres e mestras da nossa cultura. Então, falar da trajetória do Dionísio, ele iniciou sua trajetória artística em 1998, coordenando o grupo de teatro Universitário de Mossoró, e fundou o grupo Pessoal do Tarará, onde atuou e dirigiu espetáculos que circulam pelo Brasil. Em São Paulo, trabalhou ao lado do ator e diretor Cacá Carvalho, mas retornou ao Rio Grande do Norte em 2017 para criar projetos como Carnaval Sociocultural e Festival Sociocultural em Apodi, e durante a pandemia lançou o Alumiar, um sarau online. Esse é o nosso grande, ilustríssimo convidado de hoje, e contaremos aqui com a nossa ilustríssima Sara Brix, que é bolsista aqui do nosso projeto Apoio ao Forró, estudante de Relações Públicas e que já tem alguma experiência em projetos sociais e de extensão. Então, boa tarde, Dionísio, boa tarde, Sara. Eu vou, nesse momento, passar a palavra para a Sara, que vai conduzir essa nossa conversa. Eu vou saudar aqui nosso Dionísio, vou deixá-los aqui na sala, mas acompanhando aqui com muita atenção pelo YouTube, Então, foi uma satisfação, Dionísio, vou deixá-lo com Sara, que vai conduzir a nossa conversa de hoje. Sara, é contigo. Boa tarde, obrigada, Henrique. Muito obrigada, Dionísio, por ter aceitado esse convite para esse bate-papo com a gente. E como o Henrique já comentou, queria que você dividisse um pouquinho mais com a gente sobre essa trajetória sua, assim, foram muitos aspectos, muitos anos, de convivência e de engajamento mesmo nessa parte tão importante, assim, cultural do Nordeste. Então, eu queria que você abordasse um pouco mais e contasse um pouco sobre essa sua trajetória, de onde você veio, o que você andou fazendo por esses anos. Isso. É isso aí. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a quem está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que contar da trajetória, essa semana, curiosamente, aqui em Mossoró está havendo uma caravana de um projeto de São Paulo que trata de formação para artistas, e eu fui convidado como um dos facilitadores, na segunda-feira, para falar. Essa caravana acontece até hoje. Na segunda eu falei sobre territórios criativos. E aí, falar da gente, a partir dessa conversa que eu tive essa semana com uma série de artistas aqui em Mossoró, eu pude ver e falei sobre que falar da nossa trajetória, falar da gente, é falar do lugar que a gente está, Se a gente fala do nosso território, do território que a gente habita, do território que a gente está inserido, a gente já fala um pouco da gente. E essa trajetória, apesar de começar em 98, essa trajetória artística, enquanto ator, enquanto diretor, mas ela começa lá na cidade em que eu nasci, que é Apodi, a cidade que eu levo o nome, Dionísio do Apodi. Passei minha infância e adolescência lá, e nessa infância e nessa adolescência vi muito na Feira de Apodi, que até hoje é uma feira que a região toda conhece, que é uma feira que é bem peculiar, tem várias particularidades. E nessa feira, quando eu era criança e adolescente, eu vi muito mamulengo, vi muito forró, vi muita cantoria de viola, vi muito vendedor daquelas pomadas milagrosas, que promete salvar a sua vida, que cura desde uma pequena ferida no pé até qualquer coisa, dor de dente, essa coisa toda. Então, na verdade, são artistas, que conduzem a visão do público, que acabam
dizendo que tem uma cobra dentro de uma mala e passa ali 1 hora com você, querendo ver essa cobra que está dentro da mala, o cara lhe conduzindo e no final ele apresenta uma pomada milagrosa para você comprar. Então, assim, esse universo popular da Feira de Apodi, ele me constrói o artista que eu estou hoje, né? Digo estou porque não tem como a gente dizer, traçar uma biografia de algo que está em construção, né? Que está vivo. Eu sempre digo que a gente só pode escrever uma biografia de alguém, fulano foi tal coisa, é tal coisa, quando essa pessoa não está mais aqui, quando essa pessoa morre, porque a imprevisibilidade da vida vai moldando o que a gente vai sendo, o que vai se constituindo. Então, assim, isso me acompanha até hoje, essa infância, essa adolescência em Apodi. Mas aí, em 98, eu entrei no grupo de teatro da universidade, aqui da UERN, em Mossoró. Por acaso, nunca nem pensava que sabia o que era teatro. Vi um cartaz que dizia oficina aberta para artistas, para atores e tal. Fui e de lá nunca mais saí. Muito tempo depois eu descobri que já havia sim visto teatro na Feira de Apodi, porque era um grande teatro, tudo aquilo que acontecia. Aí saí, fundei o pessoal do Tarará, que é um grupo que esse mês agora, dia 13, eu acho que dia 13 é próxima terça-feira, faz 22 anos de fundação. É uma trajetória muito bonita, importante para as artes aqui do nosso estado, porque é um grupo que está sempre ligado às camadas populares, é um grupo que tem um ponto de cultura aqui na nossa comunidade, na comunidade da Baixinha, uma comunidade carente, cheia de problemas, mas que rica culturalmente, que tem de tudo aqui na cultura da nossa comunidade, tem bloco de carnaval, tem boneca de carnaval, tem terreiro, tem teatro, tem mestras, tem mestres, é uma série de coisas. Só falando do lugar que eu estou, que dá para saber um pouco dessa trajetória, mostrando o lugar que a gente está. Aí, particular isso, durante a pandemia, que foi um momento muito difícil, a gente procurando saídas junto com artistas de outros segmentos, não só de teatro, nós começamos a estudar cooperativismo. E aí vimos o cooperativismo como uma saída importante, né, para as dificuldades, e também fundamos uma cooperativa. Hoje, aqui no nosso estado, nós temos a Cooperativa de Cultura Potiguar, uma cooperativa forte que ajuda também a construção e efetivação de políticas públicas. Paralelo a isso, também já fui para São Paulo trabalhar, como o Henrique falou, com o Cacá, mas faço questão de dizer que eu não fui como aquela coisa romântica do nordestino que quer tentar a vida em São Paulo. Eu fui para ter uma experiência com o meu mestre, Cacá Carvalho, e depois retornar para o lugar que eu estou, onde eu sou importante, para trazer essa experiência para melhorar a vida dos nossos que estão aqui. Eu acho que é isso. Hoje a gente está numa frente muito ampla. Além disso, a gente ainda representa o Comitê de Cultura do Rio Grande do Norte, que é um espaço de construção de política pública. Eu acho que nossa vida é essa, de muita luta. Acho muito interessante isso, porque eu estava também lendo uma outra entrevista que você deu, e você contou exatamente sobre isso, que você foi para São Paulo e voltou, e você comentou sobre que existem coisas lá que não tem aqui e vice-versa. Então, eu queria que você relacionasse um pouco isso de o que tem de tão único, tão específico da cultura regional, popular, educação popular que você trabalha, que te faz seguir aqui, que te fez também construir essa sede para a cooperativa, para o grupo de teatro. Então, o que tem de tão especial na região aí de Mossoró, de Apodi, que faz vocês terem criado essa sede? E até um outro gancho, outra pergunta, sobre essa conquista de vocês, sobre esse espaço físico, onde vocês conseguem, de fato, ter um ponto de cultura e receber pessoas, né? Eu vivi 5 anos em São Paulo, mas sempre na perspectiva de voltar, mas vivi intensamente, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de trabalhar diariamente com uma pessoa que você sabe que é importante para o seu trabalho, que você identifica como
o Cacá Carvalho, que é um grande ator e diretor do teatro brasileiro, e fui para fazer parte da Casa Laboratório para as Artes do Teatro de São Paulo, que é dirigido por Cacá Carvalho, mas sabendo que iria voltar em algum momento, né? Justamente por conta dessa identificação, porque 5 anos lá, tem um amigo aqui na região de Mossoró que às vezes ele ligava para mim e falava: vamos me ver embora porque aqui o chão é nosso. Mas eu acho que é meio, é uma frase engraçada que ele sempre falava para eu voltar, mas que eu levo muito em consideração, porque assim, o chão onde a gente conhece, o chão que a gente é construído, é formado aqui a nossa região, é como se fosse nosso, mesmo que não seja, mesmo que para estar em cima dele, para fazer o que a gente quer, para construir política pública, seja uma dificuldade, seja uma batalha, mas a gente conhece as coisas. Eu acho que isso é o que sempre me manteve aqui, eu e uma série de companheiros e companheiras, de saber que aqui é onde estão os nossos, aqui é onde... Porque sempre tem aquela ideia, né, às vezes das pessoas que, olha, vai tentar a vida fora, vai tentar conseguir tal coisa, vai tentar chegar lá. Mas o que é chegar lá? Eu acredito sempre que o chegar lá é a gente estar aqui, porque a gente é forte aqui na nossa comunidade, onde a gente conhece, a gente sabe que a gente é importante, que se a gente for embora daqui e não mais voltar, a gente deixa uma lacuna imensa, não por a gente pretender ser um ícone, algo nesse sentido, mas por a gente saber que o trabalho que a gente faz é muito importante. Aí você pergunta sobre a nossa sede, o espaço físico, essa coisa. É uma conquista para a gente, o espaço que a gente está hoje, que a gente está construindo, né? Eu diria que a gente ainda está construindo, mas é porque é uma conquista da comunidade, não é do nosso grupo de teatro, não é da nossa cooperativa, é uma conquista da comunidade, porque a gente sabe que é um espaço onde crianças, adolescentes, adultos, idosos, elas se encontram até para buscar não só a cultura, mas vou lhe dar um exemplo, por esses dias, a Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Norte, fazendo uma campanha de vacinação para atingir a nossa comunidade. Ela pediu para a gente fazer um espetáculo aqui no nosso ponto de cultura, e com o espetáculo a gente convidou toda a comunidade para se vacinar. Ou seja, a comunidade ela coloca o seu cartão de vacina em dias no nosso ponto de cultura. Quando um poste de iluminação queima, o contato com o poder público que a comunidade tem não é com o poder público, é com a gente. É a gente que a comunidade procura que as pessoas, olhem, tal praça ali tem está queimado, como é que a gente pode, como é que a gente põe uma passarela aqui, a gente está numa luta aqui para colocar uma passarela aqui na nossa comunidade. Então, tudo são questões da comunidade que acaba a gente funcionando até, extrapolando os limites de um ponto de cultura que a gente mas adentrando dentro de um ponto que é de cultura, de cidadania, de acesso a serviços públicos, que o poder público fica distante e acaba que esses serviços as pessoas acreditam que podem acessar através da gente, pela luta que a gente está. Nesse sentido. Como se fosse uma ponte, assim, para essas outras questões, mas também não só a ponte, mas em outros aspectos, o caminho final ali, onde a pessoa também atravessa e também tem um consolo com a cultura também, não tem? Sim. Isso é uma ponte com a vacinação, mas também conseguiu atravessar e ter esse alento, assim, com uma apresentação, né, um pouco de alegria, né, também, acredito. Sim, porque o nosso ponto de cultura, o nosso grupo, o pessoal do Tarará, ele consegue agregar as pessoas da comunidade,
A gente tem uma forma bem particular de chamar a comunidade. Eu não sei se você conhece, antigamente tinha aqueles carros de som que funcionavam com as cornetas, uma difusora, né? Uma coisa bem grande. E a gente fez um sistema, a gente tem muitas imagens disso em rede social, mas toda ação que a gente tem no nosso ponto de cultura, alguém do ponto sai pelas ruas da comunidade com um sistemazinho que a gente fez que desemboca é um sistema sem fio que vai nessa difusora e a gente sai pelas ruas convidando. Olha aí, comunidade, hoje vai ter tal coisa aqui do nosso ponto, tal. E em questão de uma hora e meia, a gente tem a população, a comunidade participando das nossas atividades. Sendo que a gente também, nós temos uma agenda que é praticamente diária, sabe? Diária, né? Porque a gente tem dias, porque a gente atende. Nós somos um grupo de teatro, que a gente ensaia, que a gente apresenta espetáculos, que a gente faz circulações com o nosso trabalho, mas o ponto de cultura, que o nome não é o nome do nosso grupo, o ponto de cultura, ele pertence ao nosso grupo, foi a gente que fez, só que a gente, para homenagear a comunidade, que o nome é Baixinha, a gente colocou ponto de cultura Baixinha Berço das Artes, e a gente homenageia a comunidade. E o ponto de cultura é o que nos dá uma amplitude maior, porque nós somos, enquanto grupo de teatro, a gente trabalha teatro, mas enquanto ponto de cultura, as pessoas têm acesso à música, à dança, ao teatro também, ao cinema, a uma série de atividades, não só para ver, não só uma programação de apresentações, mas atividades formativas constantes. A gente tem, por exemplo, na segunda-feira aqui, tem uma coisa chamada Batida da Baixinha, que é uma mistura são duas pessoas que são responsáveis por ministrar oficinas de hip-hop misturado com teatro e dança. Terça e quinta tem capoeira. E vocês não abrangem, desculpa, mas vocês não abrangem só a comunidade da Baixinha, é uma Apodi em geral. Não, a Baixinha, ela faz parte de Mossoró. Entendi. Apodi é um outro município aqui vizinho, uma outra que fica próximo, mas então, uma outra coisa. Mossoró em geral, não, ou é só comunidade específica, é mais abrangente? Sim, muita gente de Mossoró, de outros bairros, de outras comunidades, chegam na nossa comunidade para assistir, mas assim, as atividades formativas, elas contemplam mais a nossa comunidade. Legal. Tem também aulas de flauta, de percussão, tem a Terça do Coco, uma vez no mês, tem uma roda de coco aqui na nossa comunidade, tem o Cine Baixinha, que é um cinema que acontece ao ar livre, numa praça aqui chamada Praça da Televisão. Essa praça, no passado, a Baixinha é uma comunidade bem carente. No passado, as pessoas não tinham sequer TVs na sua casa. Então, uma praça aqui da comunidade tinha uma TV que era trancada durante o dia inteiro e à noite essa TV era aberta para a população assistir e ficou famosa como a Praça da Televisão. Hoje não tem mais essa televisão, mas tem nessa praça, no mesmo lugar, tem o Cine Baixinha, que sempre nas terças-feiras nós temos a exibição de um filme, de um média, de um longa, sempre dentro de um cinema mais independente, não só para as pessoas assistirem, mas que tragam temas para a gente debater, que seja de interesse da comunidade. Muito legal, muito, muito bonito assim, o projeto. E isso você falando anteriormente sobre voltar para as raízes, que é tudo mais familiar, tudo construir de onde veio, né, fortalecer as culturas que sempre estiveram presentes com cada um, né, mesmo na comunidade aí em Mossoró ou no município de Apodi,
E vocês fizeram um documentário, né, sobre os mestres aí da região. Eu acho que tem muito a ver com um projeto que o Apoio Forró também idealizou, né, o Henrique Sampaio, ele produziu ano passado um super projeto de entrevistar os mestres forrozeiros aqui da Paraíba, então eu queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto que foi resgatar também, documentar esses mestres são importantes das gerações, que inspiram, ou futuras gerações que te inspiram, né, e como foi esse processo, as ideias, e como está sendo, como que foi repercutido, se ele foi repercutido na Praça aí da TV, no cine que vocês fazem, enfim, um pouco sobre esse seu super projeto que vocês fizeram, entender um pouco melhor. A gente realizou esse projeto dos mestres, ele foi realizado não em Mossoró, foi feito em Apodi. Por quê? Porque lá é um celeiro de muitos mestres. E pessoas que são mestras no lugar lá, nas comunidades delas lá em Apodi, mas que não tinham reconhecimento enquanto mestre, nem a própria comunidade estava ali fazendo um papel de mestre, mas que as pessoas não sabiam que aquilo seria um mestre. Então, quando a gente chega e vê aquilo e acaba esses mestres procurando a gente pelo trabalho que a gente tem, a gente identificando, hoje todos eles, todas elas, são considerados e consideradas mestres lá em Apodi, nas suas comunidades, no município e aqui na região. Aí a gente encontrou vários mestres lá, mestre de brincadeira de papangu, mestre de combos, como uma brincadeira com mais de 100 anos em Apodi, e o mestre Raposo dos Combos, que faz, né, que luta para manter essa brincadeira, e outros mestres que a gente tem por lá. Esse ano faleceu, infelizmente, um mestre o seu Augusto dos Papangus, que além de realizar a brincadeira dos papangus no seu terreiro, lá por Apodi, ainda era rezador, fazia reza, essas coisas assim. Aí, claro que a cultura ela fica ela enfraquece, porque quando o mestre vai embora, morre um saber, né? Mas a gente fica contente pelo fato da gente ter podido registrá-lo. E alguma coisa, não tudo, mas uma coisa importante dele ter ficado e já alcançar gerações, porque crianças cantam as músicas, continuam a brincadeira, então é sinal de que o seu Augusto dos Papangus, ele permanece, né? Permanece essa tradição, que a gente viu a necessidade de fazer esse documentário lá, porque a gente tinha conhecido uma parteira, o nome dela era Carmelita, tinha mais de 90 anos, estava no finzinho da vida, mas ainda estava lúcida, tal, e a gente queria fazer um documentário com ela, inscrevemos numa lei, só que não deu tempo. Antes do projeto ser aprovado, dona Carmelita foi embora, e com ela um saber que a gente não tem quase nada registrado. Aí daí a gente viu que era urgente, né? Registramos 7 mestres da cultura de Apodi e já aprovamos um projeto para fazer essa versão aqui em Mossoró, Mestres de Mossoró, porque existem vários mestres, é um projeto que já está aprovado, eu acredito que ainda esse ano a gente comece a gravar, eu acredito, porque também é uma urgência, porque tem mestres que estão em idade avançada, né, e que são importantes demais para a nossa cultura. Então, esse projeto do audiovisual, ele vem com essa urgência. A gente sabe que não dá para esperar muito, porque senão a gente perde esse saber. Quantas donas carmelitas, né, já existiram e ficaram sem tanto reconhecimento merecido, né? E quais foram os desafios que vocês encontraram e depois, assim, como foi a repercussão também sobre esse projeto? E que foi positivo porque agora eu vou conseguir fazer sobre Mossoró também, então é muito massa. Foi bom, assim, e principalmente porque a repercussão não foi só em Apodi. Aqui em Mossoró, a gente fez um lançamento,
meio assim como vocês estão fazendo pelo YouTube, foi no tempo da pandemia, os mestres do Apodi ainda não tinha aberto a possibilidade, não tinha vacinação, então assim, a gente fez dentro de uma perspectiva em que muita gente assistia, porque praticamente não podia sair, né? E muitas escolas públicas, principalmente, os professores aproveitaram uma semana de lançamento. Todo dia a gente lançava um mestre em determinado horário, como se fosse uma novela, como se fosse um programa de TV. Aí conversava um pouquinho, apresentava, e era uma audiência muito grande, uma coisa muito bonita, que alcançava muita gente. E aí a gente pegou essas escolas, muitas escolas públicas, em Apodi, em Mossoró, escolas da região, onde os professores colocavam os mestres como se fosse uma aula, que realmente era uma aula, mas dentro da grade curricular que estava ministrando. Aí isso foi uma coisa muito boa. Já por onde a gente vai, assim, são depoimentos, é um trabalho assim muito importante, emocionante também, rico, que mostra a grandeza do nosso povo, que é necessário a gente cuidar. O poder público, assim, é urgente o poder público ter um olhar sensível, diferenciado para os nossos mestres, para a nossa cultura. Com o Sistema Nacional de Cultura agora, com a PENAB, a gente tem leis que é necessário olhar a comunidade periférica, a comunidade rural, mas ainda há um diálogo difícil com as gestões públicas, né? A gente que é da sociedade civil, a gente é um sufoco, porque a maior parte, por exemplo, você pega a PENAB, que é o programa, a Política Nacional Aldir Blanc, que ela é muito bonita, porque ela dá um protagonismo à sociedade civil, mas só que está faltando na maior parte das prefeituras um olhar sensível a deixar que a sociedade civil possa ter seus pleitos atendidos. Aí a gente vê a quantidade de edital e a quantidade de trabalhador e trabalhadora da cultura insatisfeito, com prazo, com formato, com maneira dos editais serem lançados de formas, às vezes, que não são democráticas. Aí é necessário esse olhar. E a gente está aqui na região, no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem essa luta de buscar esse olhar sensível do poder público, porque é necessário diálogo, e o diálogo não é só a gente sentar na cadeira, tirar uma foto entre a sociedade civil e a gestão e achar, tá, diálogo. Diálogo é quando você é atendido, né? Quando você leva o pleito do seu setor e o poder público olha com bons olhos e diz, não, vou fazer isso porque a razão de ser, a razão de existir são os trabalhadores e as trabalhadoras, e não a minha vontade própria. Mas muitas prefeituras fazem o contrário. Aí a gente acaba tendo essas dificuldades e não valorizando nossos mestres, nossa cultura, nosso saber, nossos artistas. Isso aí. Com certeza. Eu vejo que espero que o estado da Paraíba também se inspire bastante com o que vocês estão fazendo no Rio Grande do Norte, assim, novas lideranças, novos artistas aqui saindo da UFPB, saindo de outras regiões aqui do sertão, da periferia daqui da cidade, que consigam também ter essa potência, essa força que vocês, né, estão fazendo tão bem, tão bonito, né? Eu estava vendo que vocês, além desse projeto dos mestres, vocês fizeram também a caravana natalina. Eu achei muito interessante. Agora a gente chegando mais para o final do ano, vocês têm, como fala? Possibilidades de fazer uma outra caravana natalina esse ano? Ou esse ano ainda não? Como que... Porque a caravana natalina era um projeto, porque assim, quando eu voltei de São Paulo, aí eu passei... eu fiquei, acho, 2 anos e meio responsável pelos projetos culturais de Apodi. E aí a caravana de Apodi, vários projetos que a gente fez eram realizados lá através da prefeitura. A caravana natalina era uma coisa assim que percorria as comunidades rurais
Era um ônibus que a gente iluminava ele, deixava ele todo caracterizado para o Natal. Era o Natal que não tinha Papai Noel, era as pessoas de Apodi, os personagens folclóricos de Apodi que eram protagonistas. A gente não trabalhava com essa figura capitalista de comprar o presente. Então era um Natal muito bonito, porque não tinha o Papai Noel e ninguém sentia falta. E a gente chegava nas comunidades, de repente o ônibus abria, saía uma lona que servia de palco, de repente tinha iluminação e uma série de apresentações saía desse ônibus, apresentação de teatro com Boi de Reis, tinha um espetáculo com a comunidade surda, tinha um projeto de música, era muita coisa que tinha, né? Aí nós realizamos lá. Lá também a gente fez um carnaval sociocultural, que era muito bonito, um projeto de fortalecimento do São João, né, das festas juninas. No mês de junho, a gente construía uma casa de taipa no centro de Apodi, com um terreiro, e nela a gente tinha a nossa programação. E o nosso lema era: o nosso São João é raiz, porque lá a gente tinha o forró, tinha a cantoria, tinha uma série de coisas que aconteciam no terreiro dessa casa de taipa. Mas eram projetos que eram realizados em Apodi. Hoje, aqui em Mossoró, ela não sai essa caravana natalina, eu digo assim, porque assim, a gente está com muito projeto para desenvolvendo. E, inclusive, agora, para dezembro, não tem uma caravana natalina, mas tem um projeto com as crianças e adolescentes, que é um projeto chamado Batida da Baixinha, que está sendo desenvolvido desde o início do ano. E a gente não costuma fazer, tem uma característica nossa, a gente não costuma fazer um projeto assim, esse projeto vai servir para fazer uma apresentação. Não, a gente faz um projeto que capacita durante o ano inteiro, constrói, forma, e o espetáculo, a apresentação é apenas o resultado, não é a coisa principal. O principal é o que acontece durante o ano inteiro. O bolo ali só, né? Toda a jornada é durante o ano, né? Sim, sim. E aí, esse ano agora de dezembro, eu acho que tem a Batida da Baixinha e tem mais 2 trabalhos para percorrerem as ruas da comunidade e tal. Aí por isso que não tem como hoje a gente pensar em qualquer outra coisa, porque tá muito, assim, sempre a gente é muito atarefado. Paralelo a isso, tem a luta que a gente trava, né, em relação à efetivação de políticas públicas aqui. Por exemplo, sábado agora, nós vamos realizar uma conferência livre de cultura aqui em Mossoró. A gente está mobilizando tudo que é artista, que é trabalhador de cultura na região de Mossoró e outros 16 municípios, que é uma região que, segundo o Ministério da Cultura, tem 17 municípios a região de Mossoró. E aí a gente está mobilizando para sábado debater uma série de coisas importantes para a nossa cultura, para a gente fortalecer e não ser pego de surpresa pela PENAB, pelo Sistema Nacional de Cultura, que às vezes as prefeituras acabam aplicando as coisas de uma forma que não é interessante para o setor cultural. Entendi. Então, sobre isso de ter uma sede, né, aí em Mossoró, uma casa de cultura, você acha que facilitou para vocês oferecerem as capacitações ao longo do ano e focar nesses projetos mais a longo prazo, do que focar em uma caravana mais esporádica ou pontual? Sim, porque... Isso, o projeto. Sim, porque o nosso espaço hoje é um espaço muito bom, assim, é um espaço que tem um lugar que a gente faz apresentações mais fechadas dentro de sala. Na frente da sede tem um espaço amplo que a gente, às vezes, interdita a rua e faz programações assim para a comunidade inteira.
um quintal imenso que a gente também faz outras programações lá, espaço para a gente fazer oficina. A gente pode, às vezes, aqui realizar 3 oficinas ao mesmo tempo, se quiser. E a gente, assim, com o abandono que foi posto à nossa cultura nos últimos anos pelos outros os governos passados, assim, que foram destruindo o Ministério de Cultura e tal, a gente estava realizando as nossas ações numa minúscula casa aqui dentro da comunidade, porque a gente não pode sair daqui porque não tem como. E a gente, com um aluguel bancado por alguns amigos, né? Que a gente foi um aluguel, uma casa minúscula, simples, praticamente sem condições, mas que era o que a gente poderia oferecer nesse momento. Passamos um bom tempo lá, e alguns amigos arcavam com isso, um dava 50, outro dava 100 reais e outro dava tal, e a gente realizava nossas ações lá. Só que pela condição precária, a gente não tinha condição de atender muita gente. O que a gente atendia muita gente era quando a gente fazia apresentações numa praça ou na frente dessa antiga sede, mas para receber muitas crianças, muitos adolescentes, não. Aí aqui hoje a gente recebe, a gente põe um limite nas inscrições por conta de melhor atender, para não ter uma quantidade que a gente não possa, mas todas as nossas ações, elas são muito bem movimentadas, porque aqui, assim, a gente deu uma batalhada, né? Chegou um tempo, a gente conseguiu passar num edital que a gente pôde reformar uma casa que estava praticamente, passou mais de 20 anos abandonada, e chegou um ponto também que não tinha mais dinheiro, que o dinheiro também não deu, porque construir, reformar é muito caro. E aí o nosso grupo assumiu, a gente encontrou habilidades aí de pintura, de pedreiro, de tanta coisa aí, junto com pessoas também da comunidade que chegavam. E hoje a gente tem esse espaço, que é um espaço ideal aqui para... E eu sempre digo que não é um espaço nosso, é um espaço da comunidade. A comunidade sabe, as famílias sabem, as mães, os pais, os tios, as tias, que pode... a gente sabe que essas pessoas, elas têm um saber, a gente sente que é como se elas dissessem, jogar os meninos para ali, porque ali eles estão tendo uma oportunidade que não é sempre, que não tinham. E realmente, assim, o que a gente tem vivido aqui tem sido uma coisa com muita dificuldade também, mas com grandes possibilidades e grandes momentos, grandes acontecimentos diariamente, assim, de ver tanto talento desabrochar. A gente conta com algumas parcerias também que a gente foi buscar, por exemplo, como é que a gente mantém um lanche para as crianças, alguma coisa. Fomos atrás do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a gente hoje, as nossas ações, elas contam com lanche, com frutas, com sucos, com polpas que o MST envia, né, para o nosso. E a gente tem fortalecido essa parceria aqui, porque é muito importante. Muito massa. Eu vi umas imagens, até a gente estava vendo algumas imagens, um videozinho sobre a reforma, sobre as obras. Ficou lindo, assim, a fachada, a parte interna, assim. E é um espaço mesmo de acolhimento, né, de crescimento, né, de todo mundo, quem ensina, quem aprende, e muito incrível. Algum dia espero conseguir conhecer presencialmente lá. Sim, quando aparecerem por Mossoró, não deixem de entrar em contato com a gente, será um prazer. Massa, muito incrível. Só um adendo aqui, a gravação vai se encerrar aqui, então a gente vai
enviar aqui no link do chat um outro link para a gente entrar e para a gente fazer mais uns 10 minutinhos e finalizar a conversa, beleza? Tá bom, tá certo. Tá. A gente estava conversando um pouco, você falando de algumas pessoas sobre o Fórum de Forró, né? Mas eu queria aproveitar, se você retomar a palavra, e fazer uma conexão aqui com algumas questões. Eu sei que você é uma pessoa muito preocupada com o território, com o seu lugar, né? Com as formas de expressão do Nordeste, em especial aí de sua cidade, a cidade que você nasceu, a cidade que você mora, né? E eu queria saber de ti como você enxerga um pouco essa conexão dessas diversas formas de expressão com o forró, que também é uma das grandes formas de expressão da identidade nordestina, né? Sim. Eu sempre digo, Henrique, que a gente passa pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas necessidades. Claro que tem particularidades, cada coisa. O teatro, para existir, ele tem particularidades que não necessariamente são as do forró. Mas quando a gente se junta e conversa sobre o forró, o teatro, as artes visuais, as mazelas são as mesmas, as dificuldades, assim, elas vêm da mesma raiz. Elas vêm da mesma raiz, é isso. Então, assim, quando a gente pega, e a gente está em várias frentes aqui no estado, seja na cooperativa de cultura potiguar, que a gente acaba tendo um apanhado do que está acontecendo em muitos segmentos, né? E a realidade, assim, a raiz que traz as dificuldades para cada segmento desse existir, elas são as mesmas raízes, elas não são coisas diferentes. É o descaso com a cultura na nossa região, no nosso país, como isso vem ao longo de anos, né? A gente tem agora um Sistema Nacional de Cultura que a gente precisa, ele é muito bom, mas que a gente precisa assumir o nosso papel, porque o Sistema Nacional de Cultura, ele traz 4 esferas de cooperação, que é a União, os estados, os municípios e a sociedade civil. Só que culturalmente, o Brasil, os nossos estados, os nossos municípios, eles não têm a prática de levar a 4ª esfera em consideração, que é a sociedade civil. A gente tem a cultura sempre de vai chegar um presidente, um governador, uma governadora, um prefeito que vai ser bom, que vai botar um secretário de cultura, um ministro bom e vai resolver a vida da gente. E os anos já mostraram que isso não resolve, que o que resolve é política pública, efetivar nossas políticas públicas, e o Sistema Nacional de Cultura garante isso. Só que há um desafio muito grande. Você me perguntou uma coisa, eu estou vindo aqui, mas que tem tudo a ver, que é conscientizar trabalhador e trabalhadora da cultura para esse momento, né? No próprio fórum, né? No nosso próprio grupo, assim, quando a gente vai ver as discussões, né? Pessoas importantes para o forró que tocam sanfona, mas que assumem que não querem conversar sobre política, que não querem tipo assim, meu negócio aqui é tocar forró, se conversar de política eu estou fora, mas sendo que a política age em todas as nossas esferas, né? A política, a falta, por exemplo, como eu vinha falando antes da interrupção, o Mossoró Cidade Junina aqui, e acredito que Campina Grande deva ser no mesmo modelo, mas o Mossoró Cidade Junina aqui, nós temos 1.200.000 que foram investidos esse ano só para um show de Gustavo Lima, que não é junino, né? Ele já tem a iniciativa privada que tem as festas durante os que poderia ser investido na cultura junina, dentro de um município que tem essas raízes e não faz. E, ao mesmo tempo, os sanfoneiros, eles ficam
acessando a cachês irrisórios de R$1.000, R$1.500, para R$3.000 para fazer não sei quantas apresentações. Então, assim, não dá para dissociar o tocar sanfona da parte política. A gente tem que ser agente de cidadania, né? Que possa fazer a sua arte, que possa ter uma visão consciente do lugar que a gente está, do que fazer para a gente efetivar a política pública. A gente tem feito isso em Mossoró, na região, aqui no estado, mas é difícil quando a gente que a gente já lida com a dificuldade de diálogo das gestões públicas. E, às vezes, você demora muito a conscientizar as pessoas do que fazer para a gente efetivar a política pública. A gente tem feito isso em Mossoró, na região, aqui no estado, mas é difícil quando a gente que a gente já lida com a dificuldade de diálogo das gestões públicas. E, às vezes, você demora muito a conscientizar as pessoas. Mas assume essa postura de que não me meto em política, sendo que tudo que a gente faz é fruto da política, né? Até o fato, Bertolt Brecht falava, até a ausência, a sua ausência na política é uma atitude política, só que é uma atitude política burra, né? Porque você acaba fazendo com que as pessoas decidam por você. Mas aí esse desafio, a questão do forró, porque sou um grande entusiasta, tenho muitos amigos, aqui no nosso ponto de cultura, para você ver, Henrique, a Mossoró tem uma orquestra sanfônica. A orquestra sanfônica adotou professor Otaviano Pinto, que foi um cara que tinha ouvido absoluto. Ela é uma orquestra que não, ela deveria funcionar na Escola de Artes de Mossoró. Na Escola de Artes não há espaço para eles. E eles vêm ensaiar aqui no nosso ponto de cultura, entende? Acaba que a gente faz, mas a gente não quer fazer para fazer a vida inteira. A gente quer fazer para dizer, olha, para mostrar ao poder público. Vocês deveriam, esse papel é de vocês. Porque senão a gente assume muita coisa, é muito pouco braço, é muito pouca perna para a gente assumir todas essas frentes, todas essas lutas. Mas a gente tem ido. Dionísio, para a gente ir caminhando para a conclusão, eu não sei se você sabe, mas aqui a gente também está com digamos assim, uma participação grande com o Comitê de Cultura da Paraíba. E eu estou sabendo que você está aí vinculado, não sei exatamente como é seu vínculo, com o Comitê de Cultura do Rio Grande do Norte. Me fala um pouquinho como essa participação sua no Comitê de Cultura, essas conexões que você faz entre a militância cultural, a atividade cultural e a produção cultural, conscientização cultural na comunidade, como é que isso funciona, acontece e interage essas atuações tuas? O Comitê de Cultura aqui do Rio Grande do Norte, assim, foi um grande presente, porque eu fui convidado para ser um representante aqui na minha região, né, na região de Mossoró, que é uma região que o MINC dividiu com 17 municípios. E aí são municípios que eu conheço, que eu já tenho atuação, já faço esse trabalho normalmente, porque as pessoas procuram. Às vezes, já hoje, um rapaz aqui do município próximo, Grossos, né, que está passando por uma série de dificuldades lá de acesso à informação com a prefeitura e tal, acionando, mas sempre foi uma coisa que aconteceu. As pessoas, às vezes, olha, esse edital aqui da minha cidade, olha isso aí, para ver o que é que a gente faz. E o Comitê de Cultura, ele acaba empoderando a sociedade civil, porque é a voz da sociedade civil. E assim, para mim é um momento muito, muito importante que a gente está vivendo aqui nesse momento, porque o Comitê de Cultura, ele passou, aqui do Rio Grande do Norte, ele passou a funcionar, eu acho que desde maio. Em julho, a gente fez uma apresentação pública aqui na nossa região e ele já se mostra um instrumento importante
de formação, dando oficinas de produção de portfólio, de elaboração de projeto, essa coisa toda, mas também de apoio às nossas manifestações aqui. Tipo, sábado agora, nós vamos fazer essa conferência livre de cultura de Mossoró e região. E para fazer isso, nós realizamos 2 reuniões preparatórias, abertas, livres, em praça pública. E foi uma coisa muito bonita, porque você, ao mesmo tempo que eu digo que existe essa dificuldade de conscientização, hoje existe, devido a essa dificuldade imensa que as prefeituras acabam obrigando a gente a passar por editais mal feitos, prazos curtos, não democratizados, esses recursos tal, a gente tem conseguido juntar muita gente. Então, nós vimos agora de 2 reuniões públicas, o nosso Conselho de Política Cultural de Mossoró estava agindo de forma irregular, conseguimos acionar o Ministério Público, tivemos uma audiência pública, o Ministério Público agora está acompanhando e só vai se desligar disso quando o Conselho estiver funcionando da forma que o Sistema Nacional de Cultura diz que é para ser. Então, assim, mesmo com toda a dificuldade, a gente vai vendo que a gente tem andado, sabe? Tem dado uns passos, e o comitê é muito importante nisso, porque acaba empoderando a sociedade civil, que foi até uma promessa de campanha do presidente Lula, que ele tinha dito na campanha que em cada estado iria criar um comitê de cultura. Eu acho que nem ele tinha a dimensão do que iria ser esses comitês, né? E tanto que está sendo implementado agora, mas é um programa importantíssimo para os estados, porque ele empodera a sociedade civil, ele dá voz, e eu acho que fortalece os conselhos de cultura, os fóruns, essa coisa toda. Então, eu acho que a gente precisa, os estados, eles se apropriarem, não serem as pessoas, o comitê não pode ser as pessoas que estão lá organizando somente. O setor cultural precisa se apropriar e ser comitê de cultura também. Aqui, eu acho que a gente está caminhando para isso. Bacana. E aí, para a gente finalizando aqui, não é, Sara? Depois eu vou passar para a Sara fazer os agradecimentos aqui de nosso momento. Mas uma última pergunta, Dionísio, eu acho bacana, não sei se tem alguma coisa aqui no chat, ainda não vi, mas enquanto o pessoal pensa, a gente sabe que os comitês de cultura têm como orientação a utilização da educação popular como ferramenta, digamos assim, de diálogo com a sociedade, de participação social. E a gente sabe também que um dos principais instrumentos que estão dentro desse escopo também da educação popular é o teatro do oprimido, né? Então, como você é uma pessoa também do teatro, né? Aí eu queria perguntar para ti como que você utiliza o teatro nessa vertente que você já fazia antes, não apenas agora com o Comitê de Cultura, e como você pensa que isso pode ser uma ferramenta poderosa para a conscientização social e, quiçá, a transformação social. Acho eu tenho, assim, um carinho muito grande por esse tema, porque a gente surge disso aí. Eu posso até falar rapidamente de uma experiência agora na pandemia. A gente tem uma luta imensa, a gente tem uma trajetória. No entanto, durante a pandemia, nosso grupo, nossas pessoas viveram praticamente de auxílio emergencial, né? O nome auxílio emergencial, que era aquele valor que acho que era 400, 600, nem lembro mais, parece que passou já tanto tempo. E era muito difícil você viver disso, pagar suas contas disso, porque a nossa vida vivendo disso acaba que a gente parou total, não tinha para onde correr. E quando veio a vacinação, começaram a abrir as possibilidades da gente estar com o público, mesmo com máscara, com isso,
a gente construiu um espetáculo que a gente saía num Del Rey em 1989, com uma corneta, uma difusora na frente. E no Nordeste, eu acredito, não sei se aí onde vocês estão tem muito ainda, ou se já teve, se vocês acompanham, mas aqui ainda por Mossoró ainda tem muito aqueles carros que saem na rua pedindo ajuda, pedindo esmola, geralmente põe um doente dentro, né? Olha, chega pai de família e mãe de família, venha ver a situação dessa pobre pessoa, olhe como está, traga. E a gente viu que estava exatamente nessa situação. E aí construímos um espetáculo em que a gente confundia as pessoas, a gente saía na rua, chega pai de família e mãe de família, venha ver a situação desses artistas que não tem como sobreviver, olha o sofrimento desse grupo, o pessoal do Tarará. Isso causava uma coisa, o pessoal do Tarará está pedindo esmola, aí venha ver essa situação, quem muito lhe fez sorrir no passado, hoje precisa da sua ajuda para viver, o pouco que você der não vai lhe faltar, o pouco que você der, você receberá muito mais, pode ser 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 litro de gasolina, um bujão de gás, essas coisas. E aí virou uma grande festa, porque isso era o cortejo, que a gente saía nas ruas e geralmente tinha um espetáculo que a gente apresentava numa praça e chamava para uma praça e na praça apresentava. E a gente acabou dessa dificuldade, nessa criatividade, nós conseguimos sobreviver àquele período tão difícil, né? E a gente faz esse espetáculo até hoje. E esse espetáculo, ele é feito todo baseado dentro do teatro do oprimido, dentro do que Augusto Boal falava, do teatro do oprimido, do teatro fórum, de participação e construção popular. Porque a gente cria, dentro desse trabalho, é um trabalho que fala da situação de uma família de trabalhador brasileiro que tem que pagar aluguel, que tem que comer, que o salário é defasado, que precisa trabalhar e não tem aumento. Quando tem aumenta os preços também e tal. Era um momento difícil que a gente estava vivendo ali naquele período. E aí, em determinado ponto, a gente para e conversa com as pessoas. E aí? E você, o que faria? Aí as pessoas, e a gente gera um grande debate e depois volta para o espetáculo, né? E foi e ainda é, porque a gente ainda apresenta um pouco diferente esse trabalho, mas é um momento de grande conscientização nas comunidades, quando a gente chega. É um trabalho que se chama Ai Meu Deus, tem 2 títulos, Ai Meu Deus, ou A Inacreditável Saga de Maria Miséria e Zé Pobreza. E aí é um trabalho de conscientização, um trabalho que as pessoas riem, se divertem, mas é um trabalho duro e faz a pessoa refletir. A gente usa essa educação popular através do nosso trabalho no teatro, né? E agora que tem vários municípios, já tem um município aqui perto que pediu oficinas de teatro, eu vou lá trabalhar exatamente isso, que é um município pequeno aqui, chamado Itaú, acho que tem uns 5 mil habitantes, que eles estão, um diretor de teatro lá que está juntando as pessoas que tinham um grupo e se esfacelou e agora está voltando e tal, e a gente vai lá fazer isso, porque a gente acredita nessa educação popular, a gente acredita no que Paulo Freire falava, que eu levo para todos os ambientes, né? Ele falava e implementou isso aqui no Rio Grande do Norte, de pés descalços se aprende a ler, e eu acho sempre que de pés descalços a gente aprende a dançar, de pés descalços a gente aprende a fazer teatro, de pés descalços a gente aprende a fazer forró, a gente dança forró. Porque uma coisa, a gente não deveria ter ausência de apoio nas nossas atividades, né? O forrozeiro, o do teatro e tal. Mas também existe uma coisa que é a nossa criatividade, que na dificuldade a gente acaba criando uma maneira. Tipo isso que eu narrei dentro da pandemia, que a gente pegou essa dificuldade e construiu um espetáculo, que foi o maior sucesso por onde a gente passava. Então, assim, essa coisa de
criar. Eu não gosto de utilizar isso para nos colocar no mesmo ponto e justificar o poder público de não, deixa eles criarem e não vamos apoiar porque artista cria com pouco. Mas a gente sabe que a gente tem essa capacidade de transformação, de na dificuldade, na miséria, na pobreza, a gente pegar o pouco que tem e multiplicar. Pegar o pouco que tem e dividir, somar, para a gente ter um trabalho. Então, eu acho que Paulo Freire falava essa coisa, que de pés descalços, né? Pegava os agricultores, as pessoas do campo, pedreiro, ia trabalhar a partir da realidade dele, tijolo, pedra, pedreiro. Então, assim, a nossa realidade dentro do teatro, dentro dos outros segmentos, a gente faz isso também. Essa educação popular, ela não pode ser apenas um discurso, ela precisa ser uma prática. E a prática, ela vem dessas dificuldades. Eu acho que pega essas dificuldades e a gente transforma isso. Não deve ser dificuldade a vida inteira, precisa ter um apoio. O Paulo Freire, quando foi secretário de Educação em São Paulo, a primeira coisa que ele fez foi dizer: preciso de papel higiênico em todas as escolas públicas, né? Parece uma coisa tola, e não é. Olhe só a dificuldade que a gente tem. A gente precisa ter o básico para aprender, para a gente se desenvolver, e a gente não tem. Mas é isso. Eu acredito na educação popular, acredito no teatro do oprimido, acredito no que pregava Augusto Boal, e a gente faz isso na prática. Eu acredito dessa forma. E a prática da gente nas comunidades rurais, seguir as nossas redes, você vai ver o quanto é difícil, mas também o quanto é prazeroso chegar nas comunidades e encontrar as transformações e propiciar, e pelo menos fomentar isso, né? Dionísio, é instigante ouvir seu depoimento, como diz a música lá do Milton Nascimento: o artista vai aonde o povo está, né? Você literalmente vive essa frase e nos deixa muito emocionado, né, com essa tua trajetória, essa tua ação. Eu queria passar aqui para a Sara ler os comentários aí que está no chat. Eu acho que não tem perguntas, mas tem comentários. E para a gente encaminhar esse final, que foi realmente, está sendo um momento muito prazeroso, de muito conhecimento, muito aprendizado contigo, Dionísio. Vai lá, Sara, os comentários aí para a gente... Exatamente. Quero agradecer você, porque foi uma aula incrível, foi um bate-papo, mas aprendi muito e adorei ter te conhecido. E também obrigado por ter conseguido, né, essa ponte e essa conversa entre a gente. Acho que foi muito valiosa, assim, esse tempo. E aqui no YouTube, vamos ver, estamos com 10 pessoas assistindo, e obrigado a todo mundo. Sigam o Dionísio, Dionísio do Apodi, lá no Instagram. Se você quiser falar sobre as suas redes, fala para a galera te seguir e acompanhar o seu trabalho. Eu acho que isso é muito importante, né, para a gente estar mais perto, né, dessas lideranças, desses projetos incríveis, e se inspirar e levar para outros lugares do Brasil. Se você quiser divulgar suas redes, né, tanto da cooperativa, tanto do grupo de teatro. E, enfim, a Denise falou boa tarde, o Lourenço Mola também esteve presente, a Sibeli, a Sheila, todos aqui assistindo, a Suzana, a Beatriz, o Pedro, que está nos ajudando muito na transmissão. Obrigado, Pedro. A Isabel falou que você é perfeito, e também depois falou: forró é um complexo cultural, vai além do recorte da música, há vários outros ofícios dos afazeres dessa cultura, cujos envolvidos estão se mobilizando parcialmente, principalmente os da produção. E daí depois a Clenilza Ramos Lima falou: Cabedelo Paraíba, Cocomestre Benedito. Então, Cocomestre Benedito, Dona Teca, um grande abraço. Uma alegria grande tê-los aqui, né? Uma experiência com a cultura popular, grupo tradicional lá de Coco, em Cabedelo, né? Muito bacana. Então, gente, para a gente
O Dionísio fala as suas redes para divulgar. Para a gente ir caminhando para o encerramento, vamos passar para o Dionísio fazer suas saudações finais, dar os seus endereços aí, seus locais, que eu acho que o nosso público, não apenas o que está aqui, mas o que depois vai assistir gravado, Sim. vai se interessar muito por conhecer essa experiência do Rio Grande do Norte, que eu já aproveito para dizer que o pouco que eu conheço, eu sou encantado, totalmente encantado com essa experiência. Então, recomendo, procure mais informações, que nós de cá também faremos isso. Maravilha, agradeço demais, um prazer estar aqui com vocês, quando precisarem, estou à disposição. Tem rede social, Dionísio-do-Apudi, Dionísio com Z, mas também tem o grupo, o pessoal do Tarará, que é o grupo que eu faço parte, Baixinha Berço das Artes, que é o nosso ponto de cultura, Cooperativa de Cultura Potiguar. Se você acessar um, vai acessar o restante. Também tem o Comitê de Cultura do RN, e também só acrescentar dentro da coisa da educação popular, que a gente tem um projeto também que se chama Igreja do Avivamento Cultural com a Chama da Esperança no Meio do Mundo. É esse nome mesmo. E aí eu digo que eu sou um missionário, a gente tem do nosso grupo, o pessoal do Tarará, e a gente tem um Ministério de Louvor, a gente visita as comunidades, nas redes sociais tem muita coisa disso, e a gente faz milagre. A gente chega na comunidade, a gente coloca as cadeirinhas lá para as pessoas sentarem, a gente chama, e tem a palavra de libertação, né? Nossos patronos São Paulo Freire, Castro Alves, e sempre a gente faz um milagre, sempre tem alguém que não consegue falar, que se estribucha, que 3, 4 pessoas pegam, trazem até o missionário põe a mão na cabeça, diz um poema, ou Castro Alves, alguma coisa, ou Bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar, o livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar, você está liberto, não sei o que e tal, e de repente a pessoa sai com uma poesia, sai com um poema, e ainda tem uma pregação que geralmente a gente coloca trechos de filosofia, chega desde a caverna de Platão, a Sócrates, a Nietzsche, a tanta coisa que a gente leva para as comunidades com o sentido de ajudar nessa educação popular. A gente acaba fazendo esse culto, mas é um culto da cultura. Aí quero agradecer demais a vocês pela maneira carinhosa da gente ser sempre tratado aqui. Quando precisar, estou de volta. E um abraço, vamos lutar por esse forró, apoiar ele muito mais. Aqui a gente tem uma série de coisas que a gente faz aqui, porque é tanta coisa para falar, então pouco tempo, né? Todo tempo é pouco. Mas é isso, um prazer imenso, boa tarde, quando precisar eu estou de volta. Então é isso, gente, momento maravilhoso. E aqui, Dionísio, dizer de algumas coisas que a gente também está trabalhando, né? Que nós estamos com uma agenda, como você sabe, do fórum, que você também é participante do fórum, que a nossa agenda agora é de torná-lo patrimônio mundial. Então, estamos nessa luta, ampliando o diálogo com as comunidades forrozeiras fora do Brasil, em diversas nações, né? Porque os brasileiros, né, migraram para muitos lugares e levaram dentro desse grande matulão, né, o nosso forró cheio de ritmos, instrumentos, saberes, fazeres, né, conhecimentos tradicionais, e a gente está lutando para esse reconhecimento a nível mundial, porque ele é muito importante como uma forma de expressão legítima, genuína da cultura brasileira, né? Então, é muito bom estar junto nessa luta contigo, né? Pedir ao nosso público que valorize e acompanhe, em especial, a cultura popular nordestina, as diversas formas de expressão da cultura popular nordestina, em que o forró é uma das formas mais importantes, porque ela é convergente, né? O forró dialoga com o cordel, dialoga com o aboio, dialoga com o repente,
né? De lá saiu o Baião, e então, enfim, esse conjunto, né, enorme de informações e de saberes e fazeres tradicionais que se juntam, e esse diálogo com o Dionísio foi fantástico, porque trouxe um pouco a isso. Então, esses são nossos agradecimentos finais, agradecer a Dionísio pela sempre constante colaboração, torcer muito, Dionísio, espero que em breve, não vou dizer brevíssimo tempo, mas que no mais tardar, no início do primeiro semestre do ano que vem, a gente esteja se encontrando pessoalmente, de preferência produzindo coisas juntos, né? Porque isso é o que é bonito, fazer com pessoas interessantes, criativas e muito alegres. Obrigado, Dionísio, obrigado a você que nos assistiu, um grande abraço e até a próxima.